Seja muito bem-vindo ao nosso canal Espelhos da Mente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, com certeza, vai mexer com seus pensamentos, com suas crenças e talvez até com a sua forma de olhar para certas mulheres. Sabe, aquelas mulheres que vivem sozinhas, que não se casaram, que parecem estar em paz com a própria companhia? Pois é, existe uma verdade sobre essas mulheres que quase ninguém tem coragem de dizer, mas que Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, já enxergava com clareza há décadas. A sociedade costuma olhar para essas mulheres com um certo ar de pena, como se estivessem incompletas, como se faltasse alguma coisa. Mas e se eu te dissesse que essas mulheres, na verdade, estão mais completas do que muita gente casada? E se a decisão de viver sozinha, sem um homem, for um sinal de crescimento, de maturidade emocional e de conexão espiritual? Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que está por trás desse comportamento. E, principalmente, por que Jung acreditava que algumas pessoas precisam se afastar do mundo para, enfim, se encontrarem. Durante muito tempo, a imagem da mulher ideal foi associada à figura da esposa perfeita. Alguém que cuida da casa, que obedece, que se dedica exclusivamente ao outro. A mulher foi moldada culturalmente para ser parte de um todo, e esse todo, quase sempre, era o homem. Quando uma mulher dizia que preferia ficar sozinha, logo vinham os rótulos: encalhada, amarga, fria, problemática. Mas Carl Jung via algo completamente diferente nesse padrão. Para ele, a mulher que escolhe caminhar sozinha não está rejeitando o amor. Ela está ouvindo um chamado muito mais profundo: o chamado da própria alma. Esse conceito é conhecido na psicologia analítica como processo de individuação. E o que isso quer dizer? Basicamente, significa se tornar quem você realmente é, sem precisar agradar ninguém, sem moldar sua vida às expectativas dos outros. É como se a pessoa, ao invés de buscar fora, começasse uma jornada para dentro. E nesse caminho, o silêncio, a solitude e até mesmo o isolamento podem ser sinais de evolução, e não de fracasso como muita gente pensa. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos, podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa? Vamos fazer uma analogia simples aqui. Imagine uma semente plantada no fundo da terra. Ela não é vista por ninguém. Está no escuro, isolada, silenciosa. Quem olha de fora pode achar que ela morreu, que não tem mais vida ali. Mas por dentro, aquela semente está viva. Está se fortalecendo, criando raízes, se preparando para romper o solo e crescer. Assim é a mulher que vive sozinha. Ela não está parada. Ela está em processo. E esse processo, muitas vezes, exige que ela se desligue do ruído externo, da necessidade de estar com alguém para se sentir suficiente. Jung acreditava que o verdadeiro encontro com o eu só acontece quando a pessoa para de fugir de si mesma. E curiosamente, muitas dessas mulheres encontraram essa coragem justamente quando ficaram sozinhas. Mas por que isso ainda incomoda tanto a sociedade? Por que tanta gente insiste em julgar mulheres que vivem bem sem um homem? A resposta está num ponto que Jung abordava com profundidade: o medo do inconsciente coletivo diante daquilo que foge do padrão. Quando uma mulher diz que prefere estar sozinha do que mal acompanhada, ela quebra uma lógica que sustentava séculos de dominação emocional. Ela se torna, sem perceber, uma ameaça a um sistema que se alimenta da dependência afetiva. E aqui entra um gatilho importante: o desconforto que a liberdade provoca. Isso acontece porque muitas pessoas ainda associam amor com necessidade. Elas acreditam que estar com alguém é uma espécie de medalha social. E quando veem alguém indo na direção contrária, e ainda assim infeliz, se sentem desafiadas a rever tudo aquilo que acreditam.
É claro que nem toda mulher que vive sozinha está nesse estágio de individuação. Muitas ainda estão se curando, outras estão fugindo de dores profundas, algumas estão apenas cansadas. Mas o ponto aqui não é romantizar a solidão, e sim entender que, para algumas mulheres, ela é um portal. Um espaço sagrado onde elas se reconectam com quem realmente são. E isso, por si só, já é um ato de coragem. Porque a sociedade ainda ensina a mulher a se definir pelo outro. Quando ela se define por si mesma, ela se liberta. E é exatamente isso que Carl Jung enxergava nessas mulheres. A capacidade de integrar sua sombra, sua luz, sua história, sem precisar de aprovação externa. Ao longo da história, tivemos muitos exemplos reais de mulheres que seguiram esse caminho. Uma delas foi Simone de Beauvoir, filósofa e escritora francesa, que escolheu viver à margem dos padrões femininos da sua época. Mesmo tendo um parceiro, Jean-Paul Sartre, ela sempre deixou claro que sua prioridade era sua liberdade, sua escrita, seu pensamento. Outra figura é Frida Kahlo. Mesmo com seus relacionamentos intensos, foi na sua solidão que ela produziu suas obras mais potentes. Essas mulheres, assim como muitas outras, não se definiram pelo status de relacionamento, mas pela profundidade de sua jornada interior. E talvez você esteja se perguntando agora, mas será que viver sozinho é o caminho ideal para todo mundo? A resposta é não. O que estamos dizendo aqui é que a solidão escolhida, e não a imposta, pode ser uma ferramenta de expansão da consciência. Jung acreditava que o ser humano só encontra plenitude quando equilibra o masculino e o feminino dentro de si, ou seja, quando não depende do outro para se sentir completo. E muitas dessas mulheres que vivem sozinhas fizeram exatamente isso. Elas integraram a ação, energia masculina com a intuição, energia feminina, a razão com a emoção, a força com a suavidade. E ao fazer isso, tornaram-se inteiras. Você já percebeu como a linguagem popular reforça o oposto disso? Dizem que alguém encontrou sua metade. Esse tipo de reflexão é exatamente o que Carl Jung incentivava. Ele acreditava que todo sofrimento humano vem da tentativa de evitar o autoconhecimento. E a verdade é que muitas pessoas usam os relacionamentos como muleta para fugir de si mesmas. Mas a mulher que caminha sozinha, que não tem medo do espelho, que aguenta o peso do próprio silêncio, essa mulher é rara. Ela pode até ser chamada de difícil, complicada, exigente. Mas no fundo, o que ela é livre. No próximo bloco, vamos mergulhar no arquétipo da mulher selvagem, uma força ancestral que Carl Jung ajudou a decifrar e que vive dentro de cada mulher que um dia escolheu a si mesma. Essa parte vai te mostrar por que a solidão para certas mulheres não é um fim, mas o verdadeiro começo. Se você está pronto para continuar essa jornada, respira fundo, porque agora a verdade vai ainda mais fundo. A mulher que rompe o padrão é, na visão de Carl Jung, uma força que desafia o inconsciente coletivo. Ela não apenas escolhe um caminho diferente, ela incomoda, provoca, desperta. Imagine uma dança onde todas seguem os mesmos passos, no mesmo ritmo, com o mesmo parceiro. De repente, uma mulher sai do ritmo. Ela não espera mais ser conduzida, ela cria sua própria coreografia. O que acontece? As outras se incomodam, o público estranha, os juízes torcem o nariz. Mas por quê? Porque quem rompe padrões ameaça a estrutura. E essa ameaça não vem com gritos ou discursos. Ela vem em silêncio. A mulher que vive sozinha, que não precisa de um homem para se validar, está dizendo, sem dizer, que existe vida fora da dependência emocional. E isso para muitos é insuportável. O mistério começa quando essa mulher passa a irradiar algo diferente. Ela caminha com uma calma estranha, como se soubesse de algo que ninguém mais sabe. Não tem pressa de agradar, não precisa se explicar. E aí vem a pergunta que todos pensam, mas poucos têm coragem de fazer. O que ela tem? É como se a sua presença desafiasse a lógica tradicional.
E isso tem base na psicologia profunda. Jung chamava isso de integração da sombra. O momento em que a pessoa aceita suas próprias partes rejeitadas, inclusive o desejo de ser livre, de não seguir o script. Essa mulher não é contra o amor, nem contra o homem. Ela apenas escolheu não negociar mais sua essência para ser aceita. É aqui que entra o arquétipo da mulher selvagem, que Jung descreve como a parte instintiva, criativa, livre e intuitiva da psique feminina. Essa mulher sabe ouvir a si mesma. Ela não precisa de aplauso nem de plateia. E quando ela escolhe, estar só não é por trauma, mas por transformação. A solidão não é mais um castigo, é um território sagrado. Ela aprende a saborear o silêncio, a se entender sem precisar de espelho. E nesse processo, ela se reconstrói. Não com os cacos de relacionamentos passados, mas com a matéria-prima do seu próprio ser. Essa mulher que rompe o padrão, não. É perfeita, mas é consciente. Ela pode até sentir medo, insegurança, tristeza. Mas ela não se entrega a relacionamentos vazios só para preencher o vazio. Ela não se molda. E esse mistério que ela carrega não é arrogância. É autenticidade. Uma força silenciosa que diz: eu estou inteira, mesmo sozinha. E isso é revolucionário. Há uma mulher dentro de toda mulher que não se curva, não mendiga amor e não se encaixa. Carl Jung chamava essa força de o arquétipo da mulher selvagem. Mas engana-se quem pensa que essa selvageria tem a ver com rebeldia agressiva ou com uma postura contra o masculino. A mulher selvagem, nesse contexto, é aquela que ouviu o chamado da alma. Ela não tem medo do isolamento, porque aprendeu a reconhecer no silêncio o som da própria verdade. Quando uma mulher vive sozinha, de forma consciente, ela não está se afastando do mundo. Ela está, na verdade, se reconectando com ele em um outro nível, mais profundo, mais autêntico, mais espiritual. Imagine uma loba em meio à floresta. O isolamento nesse contexto não é abandono, é encontro. Um encontro com o que é essencial. É nesse espaço de silêncio que ela aprende a diferenciar o desejo genuíno da carência disfarçada. Enquanto muitas pessoas se relacionam para fugir de si mesmas, a mulher que vive só aprende a se amar de verdade. E quando ama, não é por necessidade, é por transbordo. Isso muda tudo. Ela não espera que o outro a complete. Ela quer alguém que a acompanhe, mas não que a defina. Essa postura pode até parecer arrogante para quem ainda não despertou. Mas, na verdade, é pura integridade. Esse arquétipo selvagem também está profundamente conectado à natureza cíclica da mulher. Ao viver sozinha, ela se reconecta com seus próprios ritmos, com a lua, com o corpo, com a intuição. Ela se lembra de quem é, sem filtros, sem máscaras, sem o peso de precisar ser o que esperam dela. E essa lembrança ativa algo poderoso: a sabedoria. A mulher que vive em paz com sua solidão se torna uma guardiã de si mesma. Ela conhece seus limites, sabe o que quer e, mais importante, o que não aceita mais. E isso assusta, porque uma mulher que se conhece não pode mais ser manipulada. Por isso, muitas vezes, essa mulher é julgada, incompreendida ou até rotulada como difícil. Mas, na verdade, ela está apenas se protegendo de voltar a dormir. Carl Jung acreditava que o autoconhecimento era o caminho mais profundo para a liberdade. E essa mulher, ao viver sozinha, está exatamente nesse caminho. Ela não se isola por orgulho, mas por sabedoria. Porque pense no bambu durante a tempestade. Ele se curva, se movimenta, balança, mas não quebra. Por quê? Porque ele é flexível, mas tem raízes profundas. Assim é a mulher que vive em solitude. Ela pode até ser questionada, pressionada, julgada, mas não se abala, porque sua força não vem de fora, vem de dentro. A solitude permite a essa mulher cultivar raízes firmes, silenciosas, invisíveis aos olhos dos outros, mas que sustentam sua alma nos momentos mais difíceis.
Quando todos correm para fora em busca de validação, ela mergulha para dentro em busca de sentido. E é nesse silêncio que nasce a verdadeira espiritualidade. Jung dizia que o caminho da individuação, ou seja, o caminho de se tornar quem você realmente é, exige enfrentamento com a sombra. E é impossível realizar esse processo quando se vive constantemente distraído. Por isso, a solitude é tão potente. Ela cria o espaço necessário para esse encontro interno. A mulher que vive sozinha aprende a distinguir o que é voz interior e o que é ruído externo. Ela desenvolve discernimento e mais, desenvolve presença. Enquanto o mundo gira em velocidade vertiginosa, ela caminha com pés firmes, olhos atentos e coração em paz. Porque ela aprendeu a arte de estar consigo sem se perder. Essa força espiritual não é uma luz que pisca para chamar atenção. É uma chama constante que aquece por dentro. A mulher em solitude se torna uma espécie de sacerdotisa da própria vida. Ela percebe que não precisa de permissão para existir, nem de aplausos para seguir. Sua fé é silenciosa, mas inabalável. Ela não repete frases prontas. Ela vive sua espiritualidade na prática, nas escolhas, nos limites que impõe, na forma como cuida do próprio corpo e da própria mente. Cada ato é uma prece. Cada não que ela diz é uma afirmação de amor próprio. Cada sim, um alinhamento com o que faz sentido para sua alma. E talvez por isso tanta gente a estranhe. Porque essa mulher não depende, não se dobra, não negocia sua paz. Quando uma mulher decide viver sozinha, e mais do que isso, encontra paz e plenitude nesse estado, ela se torna algo raro. Uma mulher livre. E isso, em muitos ambientes, ainda é desconcertante. Porque, no fundo, vivemos numa sociedade que aprendeu a medir o valor da mulher pela sua ligação com o outro. Seja como mãe, como esposa, como cuidadora. Uma mulher que não precisa de ninguém para se sentir inteira, que não espera um salvador ou um final romântico para justificar sua existência, é vista com desconfiança. E essa liberdade, essa autonomia de alma, assusta. Porque ela expõe, sem dizer uma palavra, tudo aquilo que os outros ainda não tiveram coragem de encarar em si mesmos. Carl Jung explicava que temos medo daquilo que nos revela. E uma mulher livre revela muito. Ela mostra o quanto estamos condicionados a padrões que não escolhemos conscientemente. Ela mostra que é possível viver de outro jeito, mais leve, mais verdadeiro, mais fiel à essência. E isso incomoda, porque obriga os outros a se perguntarem: se ela pode, por que eu não posso? Mas nem todos estão prontos para lidar com essa resposta. Por isso a liberdade dela é muitas vezes atacada, rotulada ou silenciada. Dizem que ela é fria, que tem o coração fechado, que vai envelhecer sozinha, quando na verdade ela apenas deixou de aceitar migalhas. Essa mulher livre, ao invés de correr atrás de amor, atrai. Ao invés de implorar por atenção, emana presença. Ela não joga, não finge, não precisa manipular. Sua transparência é sua arma. E é isso que a torna perigosa para um sistema que se alimenta de dependência emocional. Pessoas que ainda vivem presas a relacionamentos vazios ou a necessidade de aprovação tendem a sentir incômodo diante de alguém que simplesmente escolheu se bastar. Mas esse incômodo nada mais é do que um convite à reflexão. A presença dela por si só planta sementes de questionamento nos outros, mesmo que eles não admitam. O curioso é que, muitas vezes, essa mulher nem deseja provocar ninguém. Ela apenas está vivendo sua verdade, cultivando sua paz, seguindo seu caminho. Mas só o fato de não se encaixar já a torna subversiva. Porque mostra que há alternativas. Jung dizia que a verdadeira libertação começa quando deixamos de seguir o coletivo inconsciente. E é isso que ela faz. Ela rompe, questiona, escolhe. E não de forma agressiva, mas com firmeza e doçura. Com coragem e sensibilidade. Ela se tornou a autora da própria história. E isso é uma revolução silenciosa.
Portanto, se você é essa mulher, ou está se tornando, saiba, seu modo de viver é sim uma ameaça para tudo aquilo que é superficial, vazio ou condicionado. Mas também é um farol, um exemplo de que é possível viver com dignidade emocional, com paz interior, com liberdade de escolha. Você pode incomodar, sim, mas também inspira. Você pode ser julgada, mas também acorda consciências. E isso, no fim das contas, é o que realmente importa. Viver de forma tão autêntica que só pelo seu exemplo você já começa a transformar o mundo ao seu redor. Ela não anda por caminhos prontos, não segue placas apontadas pelos outros, não caminha com pressa para agradar expectativas. A mulher que vive só, mas está desperta, se transforma na verdadeira guardiã do próprio destino. Não se trata de ego ou rebeldia, trata-se de consciência, de saber que a cada decisão ela está moldando o seu caminho com as próprias mãos, sem precisar terceirizar sua felicidade, sem se anular para caber em moldes antigos. Jung dizia que o destino não é uma força externa que nos arrasta, mas sim o resultado do nosso inconsciente que ainda não foi compreendido. E essa mulher, ao viver em solitude, mergulha nesse inconsciente para transformar padrões, curar traumas e criar um futuro com base na verdade que arde dentro dela. Ela não precisa de um roteiro alheio. Ela escreve o seu. E se em algum momento errar, cair ou duvidar, ela sabe parar, respirar e se refazer. Porque aprendeu a se ouvir. Essa mulher deixou de buscar sinais no mundo externo e passou a confiar na sua bússola interior. É como se ela tivesse trocado o barulho do mundo pela sabedoria do silêncio. E nesse silêncio, escutou o chamado da alma. A mulher que escolhe viver só não está esperando alguém para salvá-la. Está ocupada demais se reconstruindo, se fortalecendo, se entendendo. Ela sabe que o amor pode vir, mas não como preenchimento, e sim como transbordo. Porque quem já se basta não se prende. Quem já é inteira não se curva para ser metade de ninguém. Essa mulher é como uma navegadora experiente que aprendeu a ler os ventos da própria alma. Sabe quando parar, quando seguir, quando mudar o rumo. Ela confia nos próprios instintos, não como impulsos cegos, mas como faróis acesos, pela experiência e pela introspecção. Carl Jung defendia que o autoconhecimento é a chave para viver uma vida com propósito. E é isso que ela busca. Não está em busca de distrações passageiras, de amores rasos, de promessas vazias. Ela quer presença, profundidade, verdade. E até que isso exista, prefere a companhia do próprio espírito a conviver com relações que a distanciam de si. E esse é o maior ato de coragem. Estar disposta a se perder para se encontrar. Estar disposta a encarar noites silenciosas, dias, longos momentos de dúvida. Tudo isso para sair do outro lado mais forte, mais clara, mais conectada. A mulher que vive só não foge do mundo. Ela o observa com olhos novos, olhos que não se deixam enganar por aparências. Ela é guardiã do próprio destino porque aprendeu a ser honesta com suas vontades, fiel aos seus limites e leal aos seus valores. E por isso nada e nem ninguém pode detê-la. Ela não é obstinada, é consciente. Não é arrogante, é desperta. Durante a noite, quando o corpo repousa e o mundo externo silencia, o inconsciente desperta. E é ali, no terreno misterioso dos sonhos, que muitas mulheres que vivem sozinhas encontram pistas profundas sobre sua jornada interior. Carl Jung via os sonhos como mensagens codificadas da alma, símbolos, arquétipos e imagens que falam diretamente ao nosso eu mais profundo. Para a mulher solitária, esses sonhos não são apenas devaneios noturnos, são bússolas espirituais. Eles revelam dores ainda não vistas, desejos ainda não assumidos, medos que pedem acolhimento e potenciais que aguardam florescer. Enquanto outras pessoas precisam de ruído, distração e movimento para se sentirem vivas,
A mulher solitária encontra nos sonhos a confirmação de que está, de fato, acordada para si mesma. Muitos desses sonhos podem parecer estranhos à primeira vista. Voar sem direção, caminhar sozinha por florestas escuras, enfrentar animais selvagens ou encontrar pessoas desconhecidas que dizem verdades incômodas. Mas, cada detalhe, por mais confuso que pareça, guarda um símbolo. Voar pode representar libertação, a floresta escura, o mergulho no inconsciente. Os animais, partes instintivas da psique. As pessoas desconhecidas, fragmentos da própria alma que ainda não foram reconhecidos. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho que cada ser humano percorre para se tornar quem realmente é. E é nos sonhos que esse caminho começa a ganhar contorno, especialmente para quem tem coragem de viver em silêncio e escutar o que brota de dentro. Quando uma mulher vive só, ela se aproxima mais desses símbolos. Ela os nota, os respeita, os investiga. Ao invés de fugir dos próprios sonhos, mesmo os mais desafiadores, ela os anota, os medita, os interpreta. E ao fazer isso, vai tecendo uma ponte entre seu mundo interno e o externo. Sonhos recorrentes, por exemplo, são alertas. Eles indicam lições que ainda não foram integradas. Já sonhos de cura, de reencontro com pessoas queridas ou de descobertas mágicas apontam para a evolução. Portanto, se você é essa mulher que vive só e tem sonhado com frequência, não ignore. Cada sonho é um espelho, e mesmo os pesadelos, por mais assustadores, são chamados de atenção. Carl Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E você, ao viver só, está olhando para dentro, está acordando de padrões antigos, está quebrando grilhões invisíveis. Seus sonhos são lembretes de que a jornada não é solitária por castigo, mas por escolha. Porque só quem tem coragem de caminhar sozinha encontra nos próprios passos o mapa da própria alma. O que acontece quando milhares de mulheres despertas começam a viver sozinhas, não por solidão, mas por escolha? O que acontece quando essas mesmas mulheres deixam de seguir um padrão e passam a criar o seu próprio modelo de vida? O que se forma silenciosamente é uma revolução invisível e profundamente espiritual. Jung já nos alertava sobre o poder do inconsciente coletivo, uma camada da psique que conecta todos os seres humanos por símbolos, arquétipos e experiências universais. Quando uma mulher rompe ciclos de dependência, quando ela decide viver só para se ouvir, se curar e se construir, ela não muda apenas a si mesma. Ela muda o campo coletivo. Ela envia um novo código para o inconsciente da humanidade. E, a partir disso, um novo tipo de consciência começa a nascer. Essa consciência é mais intuitiva, mais integrativa, mais conectada ao ser do que ao ter. A mulher que vive só, mas vive desperta, contribui com esse campo porque ela deixa de viver para agradar e começa a viver para ser. Ela abandona máscaras, papéis impostos, roteiros herdados e começa a dançar conforme a música da própria alma. E essa dança, antes solitária, se torna contagiante. Outras mulheres começam a observar, a se inspirar, a se permitir. Porque uma mulher livre se torna espelho. E, diante de um espelho verdadeiro, ninguém volta a enxergar a vida da mesma forma. O futuro da mulher livre é coletivo, sim, mas não é coletivo por imposição. É coletivo por contágio, por inspiração, por verdade compartilhada. Esse novo tempo que se forma é como uma rede invisível entre mulheres que talvez nunca se encontrem fisicamente, mas que vibram na mesma frequência. Mulheres que não aceitam mais se calar, se diminuir ou se perder. Mulheres que escolhem a solitude como cura e não como sentença. Mulheres que percebem que o amor verdadeiro não começa no outro, começa nelas. E quando isso acontece, as relações mudam, as escolhas mudam, o mundo muda. Não estamos mais falando de empoderamento raso,
de slogans vazios. Estamos falando de uma mudança arquetípica, de uma reprogramação coletiva do feminino. E essa mudança, embora silenciosa, é irreversível, porque uma consciência que desperta nunca mais volta a dormir. Carl Jung acreditava que o futuro da humanidade dependia da integração da sombra, ou seja, daquilo que escondemos de nós mesmos. E a mulher que vive só enfrenta essa sombra de frente. Ela não foge da dor, não se anestesia com distrações, não se esconde em relacionamentos por medo do vazio. Ela atravessa o deserto e, ao atravessar, ela se transforma. O futuro da mulher livre é esse. Não depender de um homem para existir, mas estar tão inteira, tão consciente, tão presente, que qualquer relação que surja seja uma soma, nunca uma substituição. E isso sim é uma nova consciência. Uma consciência que está apenas começando e que já está moldando o futuro, um despertar de cada vez. Você que ficou comigo até aqui talvez já tenha sentido. Esse vídeo não é apenas uma reflexão sobre mulheres que vivem sozinhas. Ele é um espelho, um chamado, uma convocação silenciosa para olhar com mais profundidade para aquilo que o mundo, durante séculos, tentou abafar. A força invisível da mulher que escolhe estar só, não por ausência, mas por presença. Carl Jung enxergava o ser humano como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, entre o instinto e o espírito. E a mulher que vive só é, muitas vezes, essa ponte viva. Ela transita entre mundos. Ela acolhe a dor para transformá-la em sabedoria. Ela abraça o silêncio e dele extrai poder. Ela não está apenas vivendo, ela está despertando. E esse despertar, embora silencioso, não passa despercebido. Ele ecoa nas relações, nos espaços, nos campos sutis que conectam todos nós. A mulher livre inspira, desafia, desconstrói. Ela mostra que existe vida, propósito, alegria e sentido, mesmo fora dos moldes impostos. Ela não precisa de um homem para se sentir amada, porque aprendeu a se amar primeiro. E quando ama, ama inteiro, porque não está buscando preencher um vazio, mas compartilhar uma abundância. Essa mulher não é frágil, mas também não precisa se masculinizar para ser forte. Sua força está na verdade com que vive, na paz que constrói dentro de si e na liberdade com que escolhe estar com alguém ou não estar com ninguém. Se você é essa mulher ou está em processo de se tornar, saiba que não está sozinha. Há uma nova consciência surgindo. Há uma rede invisível de outras mulheres que também estão trilhando esse caminho. Mulheres que também se perguntam, que também enfrentam medos, que também descobrem a cada dia a profundidade de serem quem são sem se justificarem. Se você sente que essa mensagem te tocou, é porque ela fala com uma parte sua que já sabe, mesmo que o resto do mundo ainda duvide. Continue, persista, honre esse processo, porque o mundo precisa da sua verdade tanto quanto você precisa vivê-la. E agora eu quero te convidar para algo simples, mas poderoso. Compartilhe esse vídeo com outra mulher que precisa ouvir isso. Talvez ela esteja cansada, talvez se sinta perdida, talvez esteja no começo da jornada e precise apenas de um empurrãozinho para continuar. Leve essa mensagem até ela. E se você quiser ver mais conteúdos como este, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber como essa mensagem tocou o seu coração. Porque sim, viver sozinha pode parecer desafiador no início. Mas quando você entende o verdadeiro significado disso, percebe que na verdade nunca esteve só. Você apenas estava finalmente acompanhada de si mesma. E essa é a companhia mais poderosa que existe.